Olá, galera do Lente Espírita, que alegria estar com vocês mais uma vez nessa semana especial de nascimento de Jesus nos nossos corações, todos nós, espíritos imortais, em busca do nosso melhoramento, da nossa felicidade. Nesse período da humanidade, a gente sente um pouquinho mais esse grande irmão tão próximo de nós, né? E é por isso que o Lente Espírita hoje está em clima de festa natalina, celebrando esse ano que nós dividimos juntos em 26 episódios, trocas de experiências fantásticas que nos ajudaram a refletir sobre o nosso dia a dia à luz do Espiritismo. Não é isso, Gabriel? 26 episódios, Rosa, já imaginando? Eu acho que eu nunca imaginei, desde quando a gente começou essa brincadeira assim, da gente parar e pensar, olhar pra trás e falar assim, a gente gravou 26 episódios juntos. Olha só que coisa legal. E como é clima de festa, trouxemos hoje, nessa data querida, nosso querido amigo que participou como convidado do primeiro episódio que a gente gravou no Lente e que não conseguiu mais sair daqui. Ele veio para ficar junto compondo a equipe, que ele fica ali nos bastidores gerando as lindas imagens que vocês veem, recebem com muito carinho e agora ele chega aqui para poder compor essa mesa com a gente nessa data especial, que é o nosso amigo Pablo Melo, que também participa do podcast Jesus no Lar do Grupo que Atua. Chega chegando, Pablo! E aí, pessoal? Caraca, 26 episódios, né? Nossa, realmente é uma alegria participar de um projeto desse, né? Que comecei lá no primeiro, não sabia que ia dar isso tudo. Mas e melhorando, agora a gente também está comemorando a chegada da Juliana Machado na equipe, dando aquele apoio nas redes sociais, que daqui a pouco vai aparecer também, né? Exatamente. Qualquer hora a Juliana vai chegar aí junto, também num dos nossos episódios, com certeza. E como esse é o último episódio, né, do ano, que foi muito, muito, muito punk. Pô, bota punk nisso. Eu tinha que aparecer, né? Eu fiz questão da gente estar junto. Quando o Gabriel me chamou, eu falei, não, tem que estar assim, para a gente conversar sobre o nascimento da esperança, né? Pois aquela alegria, a cultura judaico-cristã é marcada por uma série de festas que nos ajuda a celebrar o tempo, a nossa experiência religiosa. Então, dentre tantas festas como a das tendas, Pentecostes, Páscoa, Natal é aquela que tem um significado muito, muito profundo para todos nós. Pois é quando celebramos, né, o nascimento da esperança, do Salvador, do Cristo Jesus. Pode crer, meu irmão. E num ano tão difícil, né, de uma aprovação coletiva, quando tantas famílias estão vivendo lutas indescritíveis, passando por dores inimagináveis, quando a sociedade passa por convulsões insistentes como pandemia, polarização, crise ambiental, crise sanitária, não raro sentimos o nosso coração minguado, seco, sedento por uma gota de esperança. Por isso, meus amigos, a missão desse episódio do Lente Espírita é aproximar não somente a razão, a cognição, o intelecto do Natal, mas especialmente suprir essa sede em nosso coração. E quem vem aí, Rosália, para nos ajudar nessa linda missão? Pois é, Gabriel, pois é, Pablo, nesse agradecimento imenso, nessa alegria, quem vem aí é um mineirinho de uma fala doce, aconchegante, artista, Aloysio Elias, apresentador do Mildinho, que é um estudo minucioso das escrituras à luz da doutrina espírita pelo Instituto Ser. O Aloysio é meu colega, formado em História, com mestrado em Educação pela Universidade Federal de Uberlândia e atualmente é professor da Universidade de Uberaba. Um espírito imortal, né, Aloysio? Em busca da felicidade como todos nós. Seja bem-vindo, suas palavras iniciais. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. Ambiente, assim, doméstico, né? A gente sente que está em casa. É como se a gente estivesse aqui em Minas mesmo, na varanda,
comendo um pão de queijo, Oba, essa tomando um parte boa. cafezinho. Ainda não inventaram isso virtual, né? Mas É. vamos confiar na tecnologia, né? Mas o afeto é o mesmo, né? E nessa semana especialíssima, né? Semana de aniversário, né? Festa de aniversário é sempre especial. Quando é o aniversário dele, então. E a gente nem vai entrar no mérito, que é algo que a gente pode conversar ao longo do papo, né? Sobre a convencionalidade da data. O que importa é a significação da data, né? E o significado é esse, é de renascimento. E a gente está precisando renascer. Com certeza, faço das suas as minhas palavras. A gente tem na bibliografia espírita, né, alguns textos que falam, que perguntam quando Jesus nasceu para você. E a ideia desse programa é quando a gente nasceu para Jesus. Então, seja muito bem-vindo, Aloysio, para nos ajudar a entender, né, o que acontece em Belém há quase 2021 anos, né? Que teria a força. O que acontece? Que teria a força para avivar a esperança do coração daqueles que lá estavam e se estender até hoje. O que acontece? Bom, acho que primeiro a gente tem que pensar isso dentro de um contexto cultural, porque esse contexto cultural, né, específico da região, ou seja, é um contexto que tem tempo e tem espaço, né? A gente vai entender, então, o paradigma, né? Aquilo que vai depois tomar uma proporção, vai reverberar para o mundo inteiro. O que acontece é que existiam promessas messiânicas em relação a Jesus, né? A vinda de um Cristo, a reencarnação de um governador de orbe, não é uma coisa que se dá de improviso. É alguma coisa que é pensada, que é planejada pelo plano superior. Então, a vinda de Jesus ela é um processo que foi preparado e planejado. Isso aí quem vai nos relatar é Emmanuel, no livro Caminho da Luz, cerca de 2000 anos antes da encarnação dele. Então, quando a gente pensa já a presença, né, da linhagem patriarcal junto às tribos de Israel, né, com Abraão, Isaac, Jacó, depois as manifestações mediúnicas de Moisés, junto ao processo de transmigração da população israelense de volta para a região da Palestina, saindo do Egito, e posteriormente todo o período dos reis, até desembocar no cativeiro da Babilônia e nos profetas messiânicos, né? Dentre eles o maior de todos, que é Isaías. Isso criou junto à população palestina como um todo, né? Mas sobretudo a nação de Israel, uma expectativa muito grande em relação a ele. O problema, ou a solução, né, isso depende da perspectiva, é que essa expectativa, em sua grande maioria, era de um rei guerreiro, né? De um estadista, de um chefe de Estado, alguém que empunhasse as armas, que empunhasse o poder econômico e político para promover mudanças, né? Seria um Messias libertador, né? Messias é uma palavra latinizada, né? Que vem de Hamashiach, em hebraico, que quer dizer ungido, né? Christos, em grego. Ungido porque os reis, eles eram untados ou ungidos, né, por óleo, por azeite na cabeça antes que ela fosse coroada. Isso simbolizando o derramamento da luz divina, por causa da coloração do azeite, né? A luz divina banha a mente que vai governar, e ela governa com sabedoria. A falsa expectativa é de que Jesus fosse ocupar um trono terreno, mas não. O Messias veio para um outro tipo de libertação, né? A libertação espiritual. E aí foi uma série de decepções que grande parte da população palestina teve em relação àquele que se apresentava como Messias, né? E começa que ele não nasce num berço de ouro, ele é filho de um operário do povo, né? De um artesão do povo, um carpinteiro, de uma dona de casa. Ele nasce num ambiente rural, né? Junto a animais domésticos, né? Junto à ovelha. Ele vai se cercar de uma série de pessoas simples, analfabetas, e entra em Jerusalém, essa é a grande profecia, né, que ele contraria, não montado num alazão, uma espada flamejante, ele entra montado num burrico, né, e morre como um criminoso comum. Então, Jesus foi quebrando as expectativas todas e apresentando uma outra perspectiva de Messias.
E, de certa forma, isso ainda frustra muita gente nos dias de hoje, né? Ainda se duvida muito que alguma coisa de bom venha do povo, que é aquela de Anás com Jesus, né? Alguma coisa boa pode vir da Galileia, né? Além de verduras e legumes e peixe. Então ainda se duvida muito que alguma coisa venha do povo, mas quase sempre as coisas boas em termos do povo, né? Haja visto a simplicidade de Chico Xavier, haja visto a simplicidade de Eurípides Barçanufo e tantos outros, né? E quando nascem em famílias economicamente prósperas, voluntariamente eles abrem mão disso, esses avatares de espiritualidade, né? Para ir ficar com o povo. Isso aconteceu com Francisco, isso aconteceu com Paulo, né? E até mesmo o codificador Allan Kardec desencarna junto a uma vila, né, que ele tinha edificado para acolher moradores de rua. Ele escolhe viver e desencarnar nesse ambiente popular, né, de baixa renda. Então, nós estamos na era de Francisco, né, do Papa Francisco, à frente da Igreja Católica, e isso representa muita coisa, isso representa uma aproximação do Evangelho junto aos pobres, aos mais simples, ao povo, né? Acho que esse Natal deve significar isso. Deixa eu só aproveitar para retomar aqui uma questão que eu não queria fugir dela, da pergunta da Rosa, assim, como que aquilo que acontece lá, como que todo esse acontecimento bate hoje ainda no nosso coração, Luiz? Que esse é o ponto que eu falei, né? Identificação. Quer dizer, Jesus escolhe nascer numa aldeia, ele podia ter nascido a 15 quilômetros de lá, aqui em Jerusalém, que era a capital teológica de Israel, né? E lembrando que era uma população absolutamente teocêntrica, né? Uma cultura teocêntrica. Então, Jerusalém era a grande Jerusalém, não por ser um centro econômico, que no caso seria Jericó, ou ser um centro militar, que no caso seria Cesareia. Jerusalém era um centro religioso, né? Jesus poderia ter nascido lá, o Messias, mas ele erra o alvo, vamos dizer assim, propositadamente 15 quilômetros mais a oeste, né? Perdão, a leste, e vai nascer numa aldeia, Bethlehem, né? A Casa do Pão. Era uma aldeia de agricultores e pastores de ovelha, né? Que produziam, ali se produzia muita farinha. Havia uma produção de pães que eram os pães que nutriam o templo, né? A troca dos pães do templo, do pão litúrgico do templo, era fabricado ali. Então, nesse caso, a gente cria. A identidade que você diz é uma identidade que o próprio povo teve. Né? E isso foi passando, né? É uma identidade que já quebrava paradigmas ali, porque a tendência seria isso tá alocado entre as expectativas entre a parte mais rica, mais nobre, seja ela por classe ou coisa e tal, e o povo realmente se sente identificado naquilo ali. Então aquilo cria uma identidade de afeto, né? Não é uma identidade sistemática, não é uma identidade em termos de formato material. Ela é uma identidade de coração, né? É o Cristo dizendo, naquele tempo, e isso chega aos nossos dias, né? Eu vim para o povo. Aí alguém vai dizer, mas o cidadão nobre, o patrício romano não tinha necessidades? Aí você tem que pegar há 2000 anos, que aí você vai perceber qual membro dessa elite política e econômica faz o movimento de se aproximar do povo. Se você pegar a família Lentulus, Lívia faz esse movimento, se aproximando de Ana. Uhum. E vai ter com o povo, né? Ela escolhe morrer com roupa do povo, né? Uhum. Ela troca com a veste da serva. Públio não. Públio se nega a fazer esse movimento de aproximação com o povo. Ele permanece na sua posição transitória de poder, né, e fausto econômico e político. Por isso Jesus diz para ele, é do seu desejo querer me seguir hoje ou mais tarde. Né? Coisa linda, gente. E aí ele resolve mais tarde. Só que aí quando ele resolve mais tarde, ele reencarna como escravo, Nestório.
Aí ele faz esse movimento de aproximação com o povo. Jesus. Mas aí já é por vias do processo kármico. Eu acho, Gabriel, também que assim a gente pensa é importante a gente fazer esse rastreamento desse homem Jesus e da diferenciação nesse primeiro momento, nessa primeira questão, né, de Jesus e de Cristo. Porque, por exemplo, para a história, Jesus nasce antes de Cristo. Né? Os ataques, né, a Herodes, eles são posteriores, né? Então, assim, como é que um homem divide a humanidade entre antes e depois dele, né? E por que gera tanta dúvida? Os escritos sobre Jesus, sobre o cristianismo, eles só são feitos um século depois, né? E geralmente por pesquisadores cristãos. O único que não é cristão, que fala sobre esse homem como homem, é Flávio Joséfo, no século I, né? Que ele fala de Jesus e de Tiago como figuras messiânicas. Então, é bem o que a Luísa falou, assim, dentro de uma vila, talvez no século XXI, com esse alarde todo, com as redes sociais bombando, a gente não tivesse essa dimensão desse homem que rompeu com as estruturas e que divide a história entre antes e depois dele. Porque a simplicidade, a tática da simplicidade, a tática de uma luta pelo coração, a tática de uma luta pacífica, não era natural naquele momento. Havia, naquele período contemporâneo a Jesus, uma série de revoltas camponesas. E não foi o caminho que ele traçou. Então, já é uma pesquisa histórica apenas pelo fato dele existir. Nós, enquanto cristãos, ainda temos toda essa visão espiritual que a bibliografia espiritual nos traz. Mas esse homem, ele já era um homem brilhante dentro do seu tempo, que a gente só vai, por exemplo, entendê-lo, né, com mais profundidade, assim, por exemplo, com as cartas paulinas, né, que são anteriores aos 4 evangelhos, né, Aloysio? Que a gente consegue acessar esse homem com esse cuidado mesmo, com essa historicidade que esse homem oferece. Então, é de um brilhantismo impressionante. Hoje, a gente duvidaria muito, né? Se chegar um Messias entre nós no século XXI, a gente vai duvidar, né? O que você acha, Aloysio, disso? Desculpa, tem até uma série sobre isso, né? Que é no Netflix, eu acho, é um Messias contemporâneo, a ideia de... O nome é Messias e brinca exatamente com isso o tempo todo. Será que ele é? Será que ele não é? Será que ele é? Desculpa só interromper para contar isso. Então, eu queria fazer 2 comentários. Um mais técnico, assim, vamos dizer assim, em relação a estudo minucioso, e outro relativo a esse Messias contemporâneo. Vou começar por aí. Eu acho que essa coisa de Jesus está voltando, né, virou quase que um chavão, Jesus está voltando. Infelizmente, lamentavelmente, muita gente no movimento espírita ironiza isso, por ser um chavão muito ligado à comunidade protestante, né? Mas Jesus está voltando, mas ele está voltando de uma forma impessoal. É como se o Cristo fosse o espelho que refletisse diretamente a luz de Deus, mas tivessem outras parabólicas, assim, transmitindo o seu sinal, né? Como tem a grande empresa de televisão aí do Rio, por exemplo, a Rede Globo, e as suas afiliadas, né? Então, a gente, por exemplo, aqui em Minas, nós não recebemos direto o sinal direto da Globo, a gente recebe através do sinal da afiliada regional, né? Sem querer fazer propaganda, mas hoje nós temos expressões humanas contemporâneas desse Cristo, né? E aí nós não estamos falando do Jesus histórico, nós estamos falando do governador do orbe encarnado, o Cristo cósmico, né? Que é a figura, por exemplo, do Chico, sabe? Ou a figura de Madre Teresa, ou a figura do Herbert Souza, o Betinho, recentemente, Martin Luther King, Gandhi. São esses avatares que eles são expressões, né? São homens que na sua forma de viver refletem Jesus, né? Então, se Jesus disse, quem quiser ver ao Pai, olha para mim, quem quiser ver Jesus, conhecer Jesus, olha para esses exemplos, esses testemunhos vivos contemporâneos. Então, Jesus já está aí, ele já voltou, né? É porque a gente fica tão
absorvido pela má notícia, pelo mau exemplo, que a gente esquece no próprio YouTube. Tem muito vídeo ruim, né? Que faz apologia, muita coisa negativa, mas tem muita coisa positiva também, muita coisa legal, né? Agora, sobre essa parte técnica, é uma coisa bacana que eu quero falar sobre os evangelhos. Também tem-se uma visão equivocada sobre os proto-evangelhos, né? Por exemplo, quando a gente pega um tradutor contemporâneo, ele vai lidar com os códex mais ou menos do século IV, século III, né? Alguns mais tardios, século V, mas esses já são os evangelhos, né? Os originais gregos que são base, né? Que estão bem conservados, são base para quem for fazer a tradução hoje. E eles são maravilhosos, porque eles são o resultado de uma autoria coletiva que se deu ao longo dos 300 anos anteriores, né? Então, quando você pega Paulo e Estevão, lá menciona os manuscritos de Levi. Esses textos se perderam. Esses aí a gente não tem acesso a eles mais, né? Levi, Mateus, de fato fez anotações. Paulo fez muitas anotações. No Paulo e Estevão relata que ele passa essas anotações para Lucas, né? Lucas as completa. Daí a ideia que a gente estava falando antes, em off, né? Da natividade, ser muito forte em Lucas. Porque ele foi viver com Maria, isso está no livro Paulo e Estevão, e terminar o trabalho de Paulo, porque Paulo não tinha conseguido entrevistar Maria. Lucas vai fazer essa entrevista. Então, qual a melhor memória para a natividade, se não a dela, né? Agora, depois isso vai ser copiado. E essa história que a gente acha que é negativa do quem conta um conto aumenta um ponto, no caso do evangelho, não. Então, se você vê no Paulo e Estevão, quem vai fazer cópia? Gamaliel, o próprio Paulo, Gesiel. Esse pessoal corrigia Mateus elegantemente, com muita propriedade. Então, Paulo vai projetar a tradição rabínica, né? O conhecimento que ele tinha da lei, ali no texto que ele vai repassar para Lucas. Então, isso vai sendo, vamos dizer assim, melhorado até que você chega à versão posterior, que não são as versões latinas tardias. Essas são grosseiramente adulteradas, mas esses códex mais antigos, né? Esses documentos mais antigos em grego, koiné, esses aí eles são riquíssimos. Quando a gente vai estudar no Miudinho, a gente estuda o texto em Mateus de um códex em grego do século IV. Esse códex, ele já é muitas mãos. Ele não é só o original, o proto-evangelho de Mateus. Ele é outras coisas que foram sendo adensadas. Mas não é o original. Foi mexido? Foi mexido. Maravilhosamente mexido. Melhorado. Aprimorado. Né? Só para a gente ilustrar isso, tem uma história bacana com o senhor Arnaldo Rocha, aqui de Minas. Né? O senhor Arnaldo foi esposo da Meimei, né? Da Irmã de Castro, né? Que é lá da terra do seu cunhado, Gabriel. Meimei, né? Da cidade dele. Né? E o senhor Arnaldo contava uma história muito interessante sobre o livro Pensamento e Vida. Uma vez ele chegou em Pedro Leopoldo e o Chico foi se arrumar para eles saírem para o centro e o seu Arnaldo tomou a liberdade de ir arrumando o escritório do Chico. De repente ele se deu conta com a brochura assim, era o original do Pensamento e Vida. Original, psicografado. E aí o senhor Arnaldo percebeu uma coisa. Vários balõezinhos, sabe, Rosa, aquelas dissertação, tese de doutorado, que o orientador faz um monte de rabisco, né? Que só o orientador entende. Cheio daquilo, mas o senhor Arnaldo percebeu que eram correções que o Emmanuel tinha feito através do Chico em cima do original psicografado. Uau! Só que o senhor Arnaldo deu ruim, né? Porque o Chico chegou no quarto e o senhor Arnaldo mexendo naquilo. Aí o Chico ficou sério. O senhor Arnaldo virou para ele teve a cara de pau de falar: Chico, é o original do Pensamento e Vida? O Chico falou: é sim, meu filho. Ô Chico, em nome da nossa amizade, me dá de presente. Aí o Chico fez uma carinha boa. Você quer, meu filho? Foi lá, pegou. Dá aqui. Slap, slap. Rasgou tudo. Da dele, rasgou tudo. Pensamento e Vida é aquele que chegou na editora, né? O que vem antes é rascunho.
E a espiritualidade deu um jeito de sumir com esses originais, com esses proto-evangelhos, esses rabiscos, esses rascunhos. O que chega até nós, né, é aquilo que foi ajustado e preparado. E assim mesmo ainda precisou dos adendos do Evangelho com o Espiritismo, da literatura do Emmanuel. Então, para a gente fazer essa observação, que eu acho importante, para frisar, né, esse trabalho bonito que vai de Belém, do nascimento dele, até a consolidação de um movimento cristão. Depois disso, a coisa desanda, né? A coisa... Sim. É bem interessante o que você está falando também, porque, por exemplo, os historiadores acham que Jesus era analfabeto, por exemplo, né? Aí eu sempre coloco uma interrogação ali quando eu leio, né? A gente tem um estudo do Jesus histórico, hoje academicamente falando, né? Que é com o André Chivitarese e o Pedro Funari, né? E agora uma galera, inclusive historiadores espíritas, estão tendo acesso. Mas o que me chama bastante atenção é achar isso, né? E a gente que tem Jesus como um guia, um modelo, como governador do orbe, não importava se ele naquele momento falava aramaico, ele entendia tudo, né? E na passagem da mulher adúltera, que é uma das únicas passagens, se não a única, em que ele escreve, né? Eu fico pensando, né? Como é que eles não viram isso, né? Ele escreve, ele bota um peixe, ele escreve em grego. Ictus, né? Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. E o peixe, ele vira o símbolo do cristianismo primitivo. Então, quando a gente vai vendo, assim, todos os lados da história, eu acho que é bem o que você está falando, né? É uma questão de complementaridade. O que chama muita atenção dos historiadores hoje é como a história desse homem é uma história pautada na oralidade, porque é uma manifestação do seu tempo. Mas o que impressiona esses historiadores é como muitas pessoas em vários espaços sabem contar a mesma história, né? Isso é muito legal, né? Então, a gente sabe, através da bibliografia espírita, né, que foram muitas as peregrinações dos discípulos, né? É muito impressionante a gente pensar nisso, do ponto de vista físico mesmo, né? Quem conviveu? Porque você estava falando do Chico, a gente sempre falava muito isso na mocidade, né, Pablo? A aura de Chico Xavier, quilômetros. Chico Xavier num espaço e a gente sentia a energia a quilômetros de distância. Jesus, o governador do orbe. Quando encarnado, né? Essa pergunta, como é que essa história continua sendo contada durante 2021 anos por tanta gente e ainda é tão forte? Acho que a resposta está aí. Se você for olhar o texto evangélico mesmo, ninguém sabe o que ele escreveu na areia. Isso não é, ninguém sabe. E uma vez conversando com um grande mestre meu aqui de Uberaba, o que será? Porque eu tinha essa curiosidade humana, né? Deve ser a curiosidade dos acadêmicos, né? Para mim era importante saber o que ele escreveu. E aí esse mestre, assim, vamos dizer assim, o meu Gamaliel aqui, ele falou assim, não é importante saber o que ele escreveu, é importante saber o que significa o fato. Aí ele falou para mim assim, onde ele escreveu? Falei, ó, parece que foi no chão, né? Na terra, na areia. Ele falou assim, o que o texto bíblico diz? Seu Honório explicava isso. Eu vou dar o nome do... era o seu Honório, né? Com o dedo. E isso o texto bíblico diz, que ele escreveu com o próprio dedo. Olha só o que significa isso. O chão do mundo é o coração humano. Jesus marcou, ele gravou o evangelho de forma viva no coração do homem. Só que ele não usou um graveto, ele não usou uma caneta, ele não usou uma pena para deixar sua assinatura no mundo. Ele fez com o próprio dedo, ou seja, não teve intermediário. Ele veio e encarnou. Arrepiei todo aqui, gente. Toque de Jesus. Me segura Foi aqui, direto. eu vou cair para trás. Toque de Jesus. Então, por exemplo, se ele tivesse mandado um outro Chico Xavier, um outro Francisco de Assis, um outro Vicente de Paula, ele estaria usando a caneta para assinar o nome dele. Não, ele quis fazer com o próprio dedo, ele quis fazer com o próprio corpo. Isso. E marcou. Então, Paulo depois vai dizer isso numa carta dele, né? Que o nosso coração são tábuas escritas não com
com caneta, ou com pena, ou com impressora, mas escrita com o Espírito vivo de Deus. O Espírito vivo de Deus é o Cristo, né? É o amor de Deus que andou, que respirou, que comeu uva, né? Que dançou nas bodas de Caná, né? Que brincou com as crianças de rolar no chão, que abraçou um, que chamou a atenção do outro, vivo. É um Cristo vivo. E a história do nascimento, ela, para mim, eu brinco com os meus amigos materialistas, que eu falo assim, gente, vocês deviam admitir pelo menos uma coisa. Quem inventou essa história é um gênio. Porque isso é muito bonito. Maria vai visitar a filha, ela não sabe que está grávida, porque na anunciação avisou, você terá um filho, mas não falou que ela estava grávida. Ela vai visitar a prima Isabel, em outro lugar, prima Isabel bem grávida, de João Batista. Na hora que ela chega perto da prima, o menino na barriga da Isabel começa a ficar doido, a dançar, né? Dançar lambada lá e ficar malucão. E ela sente que o menino estava feliz, pulando, sabe? Um gol de Copa do Mundo. Só porque chegou perto do irmão de coração, do amigo e do mestre, né? E aí Isabel entende a mensagem do filho e fala, és bendita entre os homens, né? Maria, você está grávida do Messias. Tô? Como é que você sabe? Com as alegrias do meu filho. É bonito demais, né? Isso rendeu uma música, viu, Gabriel? No projeto, né? Olha, gente, já tem esquema aí, hein? Já tem. Eu estou pensando aqui que o Aloysio, você falou que não acontece nada de improviso. Aí eu estou vendo que você falou, nasceu 15 quilômetros fora do centro religioso. E não tem maneira melhor de chamar a atenção, de uma pessoa chamar a atenção fazendo exatamente aquilo que ninguém espera que ele vai fazer. Exatamente. Surpreender, né? Jesus é um inusitado, né? Tudo ali foi tão foi tanta surpresa para as pessoas que criou um marco, né? Foi um verdadeiro marco. Se ele tivesse nascido no lugar certo ali, 15 quilômetros, no lugar certinho ali, ninguém ia contar no evangelho ali como é que foi o nascimento dele. Ia vir contar só depois do que ele fez, né? De repente não iam contar. E aí a gente vê que até mesmo para os grupos religiosos que não consideram ele o Messias, tem o caso do islamismo, né? Mas tem grandes ensinamentos e consideram ele como um diferencial, não consideram o Messias, mas é um diferencial. E a gente sabe que no Evangelho tem muitos símbolos, né? E o significado da santificação, sacralização de Maria por parte da igreja, como a gente vê, por exemplo, no caso da virgindade dela, o que não diminui nada, a gente vê que tem muitos símbolos nesses acontecimentos todos. Aí eu até assisti um miudinho você explicando sobre essa sacralização de Maria, falou umas coisas sobre José. Eu acho que seria legal se você pudesse falar um pouquinho para a gente sobre isso, né? Você fala a questão da virgindade, né? De todo esse contexto ali da virgindade. Isso aí foi um tabu durante muito tempo, né? Isso bom, a gente começa pensando num Cristo crucificado vestido, né? A gente vai projetando as nossas dificuldades com a sexualidade num coração que era puro, né? Então, Jesus não pode aparecer nu. Você não pode imaginar Jesus nu, porque, meu Deus, a genitália do Cristo, e ele teve uma genitália, não é a genitália nossa. Existe por detrás um centro genésico de Cristo, né? E a mesma coisa acontece com a figura de Maria, né? Aqui a gente teve um companheiro mais velho que incomodado com a situação, foi conversar com o Chico. Falou assim, Chico, Maria era ou não era virgem? Aí o Chico olhou, assim, estava autografando um livro, parou, olhou assim, mas José estava fazendo o que na história? E voltou a autografar. Só jogou essa pergunta no ar, né? Que é o seguinte, é fácil de entender quando você lê André Luiz. O pessoal tem dificuldade de entender o Novo Testamento, o texto bíblico, porque estuda pouco literatura espírita. Então, quando você vai lá, por exemplo, no Missionários da Luz, tem um capítulo Reencarnação, né? Que descreve a reencarnação do Segismundo. A Raquel, que vai ser mãe do Segismundo,
cerca de 9 meses antes dela viver o processo de concepção do Segismundo, ela estava grávida dele. O Segismundo estava morando ali, né, já estava havendo um processo de aproximação psíquica. E lá o Alexandre ele vai explicar para o André Luiz sobre essa gravidez psíquica. Quando ocorre uma gravidez planejada, o espírito já fica vibratoriamente, psiquicamente ligado à figura da mãe, da própria família e do pai, meses antes da concepção. Então a mulher já sente, às vezes o astral da casa muda, a mulher começa a ter aquele lance, né? Começa a sonhar muito com o nenê. Eu tô sonhando com o nenê, né? No próprio Missionários da Luz, o Adelino, ele sonha com... Ele fala, olha, eu sonhei com um fantasma, né? Mas era o filho, né? Era o Segismundo. Os dois tinham umas diferenças. Então esse processo vai acontecendo. O que acontece com Maria é isso, né? O processo de reencarnação de Jesus foi uma operação, gente, de guerra. Porque um espírito com aquela estrutura perispiritual, aproximar da psicosfera da Terra já é difícil. Já é difícil. A psicosfera da Terra é densa, né? Você não mergulha no Rio Pinheiros ou na Baía de Guanabara se não for com escafandro, com a roupa de proteção. Então, o processo de aproximação psíquica de Jesus já era delicado, né? Teve que escolher o perispírito materno a dedo, de alguém que oferecesse campo vibratório para isso. Então, os dois previamente já estavam ali unidos, né? E Gabriel avisa disso. Ó, você já está grávida dele. Agora, o que o pessoal não entende é porque que depois ele vai ter que conversar com José. Porque Maria, né, o noivado judaico no primeiro século era assim. Primeiro, o rapaz ia com o pai na casa da noiva, levava um dote, né? Ali firmava um contrato de casamento, era o noivado, e aí ele dizia as seguintes palavras para a família, né? Vou na noiva, vou para a minha casa preparar-te um aposento, né? Um leito. Jesus, inclusive, diz isso para os discípulos mais tarde, né? Quando ele vai anunciar a crucificação. Então o noivo vai para casa e cerca de 9 meses depois, sempre 9 meses, ele volta para o casamento, para buscar a moça. Mas depois que ele fez uma casinha lá, um puxadinho na casa do pai. Então José estava noivo de Maria, mas eles não estavam se encontrando. Durante esse período, existia a figura do amigo do noivo. Na parábola das virgens, né? Fala do amigo do noivo, né? Que no caso, espiritualmente, seria João Batista, o amigo do noivo, aquele que vem avisar, o noivo está chegando, né? E ele é o leve-trás. Como o noivo e a noiva não podem se encontrar, tem um leve-trás ali. E tinha alguém que trazia mensagens sigilosas entre o noivo e a noiva. E é nesse processo que o José fica sabendo que ela falou assim, eu vou ser mãe do Messias. Foi anunciado que eu serei mãe do Messias. E aí o José entra numa neura. Porque o corpo da mulher, quando ela é engravida, já é considerado um corpo santo. O pessoal acha que a mulher grávida ou a mulher após o parto não pode entrar no templo porque ela está profanada. É o contrário. É porque, de certa maneira, ela se rivaliza com Deus nesse sentido. Ela pode gerar também, né? Então, o José fala, se ela está grávida do Messias, espiritualmente, como é que eu vou encostar nela? Aí tem um versículo lindo, que o mesmo anjo Gabriel, o mesmo espírito, aproxima de José e fala assim, José, não tema receber Maria como sua esposa. O que ele está dizendo? Zé, você tem que fazer sua parte. Ela já está espiritualmente grávida, mas ela precisa ficar fisiologicamente grávida. O casamento está aí. Eram 7 dias o casamento, né? As bodas duravam 7 dias. E durante os 7 dias, um casal entrava para o quarto de núpcias e ficava 7 dias ali. O quarto já era preparado com água, com alimento, porque eles não sairiam dali. Só sairiam dali com o casamento consumado, né? Ou seja, até a data do casamento era escolhida a data do período fértil da mulher, porque ela já tinha que sair dali grávida. Entenderam? E o José ficou com esse medo. Eu não vou tocar nessa mulher, é o Messias. Então o pessoal acha que ele imaginou que ela tinha traído
José era um espírito de alta envergadura, gente. Esses espíritos já reencarnaram sabendo tudo que ia viver. Num inconsciente, já tinha intuição de tudo. E ele tinha um certo pudor. Coisa linda, cara. Não, e pensando assim, né? Aí vem o Natal, nasce e a gente celebra como uma dessas festas que o Pablo falou, né? Toda uma construção linda desde o início e a celebração pelo nascimento da esperança, né? A gente escolheu até esse tema, assim, Nascimento da Esperança, exatamente por essa necessidade que a gente está tendo hoje, né? A gente precisa da onde que surja isso de novo, né? A gente está passando por toda essa pandemia, por todo esse caos social, e chegando perto do Natal a gente fala assim, cara, essa esperança precisa nascer, né? Como é que o Natal vai conseguir ajudar essa esperança a nascer nesse momento? Especialmente, né? Porque quando a gente pensa em Natal, pelo menos na minha cabeça, a primeira coisa que vem é assim, cara, tá chegando a galera na minha casa, é um tio, é uma tia, são meus primos, é o avô, é a avó, né? Todo mundo em volta ali, aquela coisa, rememorar as coisas que a gente viveu junto, e a gente conta história, faz brincadeira, as crianças novas que vêm, né? Fazendo aquela festa ali, comida, aquela tradição de cada um preparar o seu carinho, o seu melhor para aquele momento. Mas a gente tá vivendo um momento diferente, né, cara? Vai ser um momento que esses encontros não vão acontecer para uns porque algumas pessoas partiram e não vai acontecer para outros porque a gente quer evitar que novas pessoas partam. Hoje esse contato, esse afeto, esse calor, ele, por algum motivo, ele vai ter que ser ressignificado, né? E aí, como pensar nesse símbolo do Natal, né? Do nascimento do Cristo, sendo o nascimento dessa esperança nesse momento que a gente vive, né? Onde a nossa principal tradição, que é o afeto, a fraternidade, o calor humano, a gente vai ter que esperar. É outra história, né? É outro momento, é outra situação para se provar amor. Porque a gente imagina que o amor tem um só caminho. Isso é apequenar demais o amor, né? É uma visão exígua do amor, né? Que o único caminho do amor é o beijo. O único caminho do amor é o abraço. O único caminho do amor é o presente. É a presença, né? Mas aí você restringe o amor a isso. É mediocrizar o amor, né? O amor é um sol. Como o sol, você vai enxergar ele ali no Havaí, né? Aqui em Minas. É o sol. Então, são vários caminhos do amor, né? Paulo, no livro Paulo e Estevão, ele fica muito triste quando ele percebe que não vai mais encontrar com a Abigail, né? E aí ele percebe que tinha outros caminhos de manter esse contato, essa sintonia. A mesma coisa vai acontecer com Emmanuel, mais tarde, com Públio Lentulus, depois com Ciro. Então, essas histórias romanceadas dos casais dos romances do Emmanuel, elas têm uma mensagem subliminar que pouca gente alcança. Muita gente fala assim, por que em todo romance do Emmanuel os casais se separam? Ficam distantes, né? Ou no caso da Alcione Villamil com o Carlos, em que eles ficam em cidades diferentes, ou no caso da Lívia com o Públio, por exemplo, em que um desencarna, o outro fica encarnado. A resposta é provar que o amor tem muitos outros caminhos para além do toque da presença física. Então a pandemia vem nos mostrar isso, porque nós passávamos uma noite com um avô, uma avó no Natal, e depois psiquicamente nos distanciávamos dele, íamos viver a nossa rotina profissional, mas o pensamento já não estava mais nele. Agora vai ser o inverso, não vai ter a presença física, mas eu tenho certeza, Gabriel, que
quem não vai poder encontrar com o familiar ou com afeto, já está com o pensamento nele, conectado. E continuará para além do Natal. Então, esse Natal da pandemia é o primeiro que vai durar 30 dias. Coisa linda. Entendeu? 30 dias depois, e que já está acontecendo 30 dias antes, né? O vídeo nosso aqui vai na semana do Natal ao ar, mas nós estamos gravando aí uns bons dias antes. Eu não sei vocês, mas aqui nós já estamos em clima de Natal, que é o de pensar, ofa, esse ano eu não vou encontrar com fulano. Aí você começa a ligar mais para ele, mandar recado, aí vai para uma videochamada, chora junto, espiritualmente ligado, né? E quando houve o desencarne, né, o retorno do plano espiritual, idem, né? A conexão fica mais forte. Nós sairemos desse processo todo espiritualmente mais robustos, mais vigorosos, né? A gente nascendo para Jesus. Aloísio, na música Noite Igual, do James Marota, que é lindamente interpretada pela Cacau, pelo Ladiston Nascimento, numa das apresentações, né, do Ser, nós lemos assim: nasceu o Cristo, o mestre irmão, para mostrar que no coração há um lugar para todo irmão, sem cor, sem raça, sem distinção. Apesar do Brasil ser um país de maioria cristã, né, o maior país católico, o maior país espírita, um dos maiores países evangélicos, né, o preconceito de sexo, cor, religião são ainda muito fortes na nossa sociedade, né? Nós vemos, por exemplo, um alto encarceramento da população negra, vemos ataques a terreiros de candomblé, vemos um alijamento da população LGBTQIA+, e de templos religiosos também, né, entre outros. Como o nascimento de Jesus pode ser a esperança especificamente para esses que vivem a violência e o medo constante no seu dia a dia? Bom, antes de comentar a pergunta da Rosa, né, eu queria pedir desculpa ao pessoal que vai estar acompanhando aí no Rio de Janeiro, mas aqui no interior a gente tem o carro da pamonha, que passa aqui vendendo... aqui também passa. Em Minas a gente chama de mingau de milho verde, vocês chamam de curau. Ele passou aqui agora. Mas isso entra na nossa resposta, que é o seguinte, quer dizer, Jesus nasce em Belém, aí vamos ver os envolvidos na cena do presépio, né, da Lapinha, que inclusive é uma criação franciscana, não sei se vocês sabem disso. Quem inventou o presépio foi Francisco de Assis, né? A princípio um presépio vivo, né, com atores. Ele inventou em que contexto? Por quê? Para narrar para os pobres, analfabetos todos, né? Para narrar a cena do nascimento, ele pegava os freis, né? As clarissas também, né? As irmãs da ordem clarissa, de Clara, e encenava a cena do nascimento. Tinha os pastores, os reis, magos, né, que não são reis, né? Tinha lá a cena, ele recriava a cena para os pobres ali na porciúncula, né? Poder ver a cena. Depois começou a ser representado por estatuazinhas e tudo mais, né? Mas o que a gente tem ali? Pastores que eram homens do povo, né? Eu cheguei a visitar lá em Belém essas grutas que eram escavadas, na verdade, não eram grutas naturais, né? Mas o ambiente é todo rochoso, né? E aí eles escavavam lá a gruta, porque em época, à noite, a temperatura cai demais lá na região, né? Então eles iam com o rebanho, o próprio calor do rebanho aqueciam eles dentro dessas grutinhas. E é ali que Jesus vai nascer, né? Então ele nasce numa casa de pastores, de ovelhas, num redil, num coxo, né? Ele é colocado, a gente fala manjedoura, né? Mangiare no latim, né? O comedor é um coxo, tinha lá palha, tinha esterco, tinha carrapato. Tinha os animaizinhos todos, que eram os animais de pequeno porte da região. Então ali você já tem a figura de um carpinteiro, uma dona de casa e pastores. De repente chega ali os maguis, né? Que eram a gente fala mago vem do persa, maguis. Então você sabe que eles eram do Oriente, só o texto não diz de onde, mas a gente sabe que é da Pérsia, porque o texto diz magui. Magui em persa quer dizer magos.
Só que mago, naquele contexto, não é o bruxo, né? Mago é o astrônomo, é o estudioso, né? Então, e é uma coisa bonita isso, porque tem tipo o espelho de Galadriel, né? Tem aquela... Você não aguenta ficar estudando, né? Os astros olhando para o céu. Então, eles tinham uma bacia de prata, a abóbora celeste todinha cabia ali. E eles estudavam a posição dos astros para aquela bacia de prata com água. É ali que eles faziam as anotações, né? E ali eles sabiam o posicionamento das estrelas, época de plantar, de colher, época... Porque você caminhar pelo deserto é tipo navegação, você não tem ponto de referência, então o ponto de referência é o céu, né? E eles eram também zoroastristas, então, junto ao zoroastrismo, havia a mesma profecia da vinda messiânica, a mesma, né? Como em outras religiões também. E aí, pelas profecias zoroastristas, eles falam, poxa vida, a gente precisa prestar mais atenção no céu, por uma forma de intuição. É claro que depois Allan Kardec vai explicar no livro A Gênese que essa estrela em movimentação nunca poderia ser um astro de fato, porque estrelas, né, o Sol, não se movimenta, a não ser em órbita galáctica, né? Ele seria um espírito muito iluminado, mas que atraiu a atenção deles por eles serem astrônomos. E aí eles vão se movimentar sempre à noite, havia movimentação luminosa, uma manifestação luminosa, né, até o nascimento. Eram homens cultos, da elite persa. Ali você tinha gente pobre, gente rica, gente analfabeta, gente culta, tinham animais, tinham homens. O que isso significa? Significa que o evangelho é para todos. Né? E aí você, com esse princípio de que o evangelho é para todos, é muito fácil e muito óbvio concluir que é todos no campo da sexualidade, todos no campo da origem étnica, todos no campo da posição social, é todos. Não é um ou outro, é todos. Né? Depois, o que Jesus fez ao longo da existência física dele foi reforçar esse ensinamento padrão que está ali na noite de Belém. Né? Quando, por exemplo, ele expulsa os vendilhões do templo, é porque o átrio dos gentios, que é aquela região, né, em tese seria um pátio para receber povos de todas as regiões, todas as línguas. Mas o clero de Jerusalém não queria a presença do estrangeiro, então posicionou os cambistas que vendiam pombinhas e cabras para o sacrifício ali, para não caber o estrangeiro. Jesus derruba aquelas barraquinhas não é por causa dos vendilhões, o templo, o comércio religioso, porque esse comércio era necessário. No comércio necessário a região. O que ele não queria era que se impedisse a presença do estrangeiro. Tanto que ele cita Isaías, né? Minha casa, a casa de meu pai, é erguida para todos os povos, todas as nações. Será chamada casa de todas as nações. Depois, quando ele cura o servo do centurião, né? O servo do centurião, quando você pega o texto em grego, não é meu servo, a palavra ali é meu amado, meu querido. E era muito comum que o oficialato romano, em campanha, ou seja, separado da família, houvessem experiências homoafetivas entre o oficialato romano. Então, aquele servo tinha um namorado, um rapaz namorado, né? Aquele centurião tinha um rapaz namorado e ele que estava doente, e ele pede para Jesus, cura o meu namorado. E Jesus cura o namorado e ainda fala, para provocar. Que coisa linda, Jesus. Mentira, que é isso. Assim, ele ainda diz assim, em Israel nunca vi fé igual a desse gentil. Que coisa fantástica. Essa daí é uma coisa muito nova pra mim, gente. Nossa, cara, fantástico isso, cara. No texto grego não é servo que tá. Então agora meu amado, a palavra, tem um miudinho sobre essa passagem. Depois, olha só, a gente vai colocar então isso daí no link lá, galera, que a gente vai passar esse miudinho pra gente assistir, porque que coisa linda, né? Eu sempre perguntava assim, não, por que esse servo, esse soldado romano, né, esse centurião romano, ele tá se preocupado com um dos servos dele, né? Porque normalmente a sua relação com o servo, pô, cai um servo, você tem outro servo, aquela ideia do escravo e tal.
Por que na Bíblia não cita uma afetividade? Será que não existia? Claro que cita. Não é traduzido dessa forma. Na hora de se traduzir, os tradutores mais recentes, por exemplo, um tradutor do período colonial, né? O João Ferreira de Almeida, a primeira tradução, a gente conhece a revista atualizada, mas a primeira tradução do século XVI. Então o pessoal escolhia uma palavra que chocasse menos, né? A tradição judaico-cristã. Mas se você vai olhar o texto em grego, há vários momentos em que a homoafetividade é mencionada, né? Então, aquela maneira como Jesus tratou o centurião e o servo dele, né? O amado, né? E é uma palavra bonita, agora me fugiu a memória, gente, eu peço perdão, mas depois, se for num códice grego, vocês vão encontrar lá. Mas é uma palavra que significaria o meu amado, ou o meu amadinho, o meu queridinho. É uma coisa bem afetuosa, sabe? Que coisa linda. E mostra ele chorando, né? Chorando, é um amor. É um amor, né? Eu vou falar que o miudinho me causou um problema por causa desse miudinho aí, que eu fui você já conhecia? fazer num estudo isso aí que você falou, porque eu tinha assistido o miudinho. Arrumei um problema. Mas eu crio problema para muita gente. A função do miudinho é criar problema, mais que solução. Criar problema. Que venham, né? Que venham. A questão também da agregação das mulheres, né? O primeiro líder da antiguidade que a gente tem que fala assim das mulheres com equidade, né? Fantástico. Poxa, Jesus é muito maneiro. A gente fala assim no Rio, muito maneiro. Jesus é muito maneiro, cara. É interessante porque desde a infância, né? Isso é uma quebra de regras, de tabus. O bar mitzvah dele é impressionante, né? Porque o que ele vai fazer no templo aos 13 anos? O bar mitzvah. Quer dizer, ao mesmo tempo que ele respeita a tradição, crianças judaicas aos 13 anos vão junto, hoje, né? Não mais o templo, né? Os sinagogas, mas naquele tempo seria o templo, para fazer o seu bar mitzvah. Você faz 10 questões inteligentes sobre a lei para um doutor ou doutores, e esses doutores te propõem outras 10 questões. Isso é a essência do bar mitzvah, né? Porque você só é um judeu completo se você demonstra o conhecimento fundamental da lei. Agora, Jesus se desgarra de Maria e José e vai para o templo fazer o seu bar mitzvah sozinho. E aí ele responde as 10 perguntas dos doutores, que já ficam impressionados. Um jovem está indo sozinho fazer o bar mitzvah, responder todas as perguntas com brilhantismo, e aí quando ele formular as 10 questões, os doutores não sabem responder. Quer dizer, ele, ao mesmo tempo que respeita a tradição, quebra paradigmas. Esse jogo, o tempo todo, né? O que ele estava fazendo em Jerusalém na época da crucificação? Respeitando a festividade da Páscoa, da Pêssar, né? O jantar, né? A última ceia é um seder de Páscoa, né? É um jantar bem tradicional, bem judaico, né? Por outro lado, nesse jantar bem tradicional, ele cinge a cintura, amarra uma toalha de mesa na cintura, como se fosse um escravo, e lava o pé dos discípulos. Respeita a tradição por um lado e rompe por outro, né? Isso tudo é para escrever na areia, é para marcar corações. Nossa Senhora. Aí a gente vai entendendo aos poucos como é que isso vai, né? Se estendendo até hoje, né? Porque você se sente... O sentimento parece assim... Eu me sinto acolhido à medida que eu vou entendendo cada vez mais, né? Você falando essas coisas assim novas até, né? Parece que essas ânsias que tem aqui dentro, que falava assim, eu tenho sede disso, é acolhido nesse momento. Isso é muito legal. Bem inovador, não é não seguir o feriado de 25. Então, pessoal, porque a gente não tem certeza. A gente não tem certeza. Jesus nasceu cerca de 5 anos do que se normalmente atribui, né? Porque onde se atribui, Herodes já tinha falecido, né? Então, não é 25 de dezembro, você não teria pastores dormindo na relva durante o que seria a primavera no hemisfério norte. Né? O 25 de dezembro é primavera. Né? Todo aquele contexto pode ser descrito assim. Mas a questão é, se eu desrespeitar o 25 de dezembro e falar, eu não vou fazer nada no 25 de dezembro, e daí? O que você provou com isso? Respeita a tradição, faz a ceia de Natal com a família, mas revoluciona colocando um mendigo para comer com você. Então, por um lado, você é tradicional, 25 de dezembro, monta a arvorezinha, mas enche o pé da árvore com presente para criança que não tem brinquedo, entendeu?
Veste de Papai Noel. O que tem a ver o Papai Noel? É porque eu não gosto, é um símbolo do capitalismo. Veste de Papai Noel, mas divide os presentes do seu filho com quem não tem. E outra, esse negócio de... Eu já falei isso aqui em casa, esse negócio de dar o presente que o filho não quer mais, isso é sobra. Isso é sobra. Cara, Desafia o seu filho, o coração dele, a partilhar com outro o presente que ele gosta. Porque a viúva não colocou no gasofilácio o dinheiro que estava sobrando. Ela colocou o dinheiro que ia fazer falta para ela. Já tem um tempo que lá em casa a gente passa por umas experiências de... Cara, tem muita comida, cara, tá... O que tá acontecendo? A gente terminava o dia sentindo um buraco, né? E ano passado a gente colocou uma... A gente já tem uns 2 anos que a gente falou assim, não, vamos fazer isso. Vamos fazer esse Natal ele ter significado. Porque, gente, eu não tenho jeito, eu vou ter que contar a história desde a ponta. Minha família que me perdoe, estão ouvindo, né? A gente tinha uma tradição familiar de uma convivência de algumas pessoas que estavam na família, que regavam a festa a álcool e criavam ali um ambiente de uma festividade eufórica. A maioria dessas pessoas saíram ou deixaram de beber. E aí a gente passou por alguns natais, assim, muito chatos. Cara, era chato. Chegava no final do Natal, assim, beleza, tiramos uma foto ali, mostrando que a família é bonita, mas não tem nada disso. Foi um Natal chato. E aí eu comecei a conversar com minha mãe, a gente começou a conversar em casa e falar assim, cara, não é possível. Não estava relacionado ao álcool. Tem que ter algum jeito para que isso seja legal, né? E aí a gente tentava, durante um tempo eu tentei brigar com esse Papai Noel, tentei brigar com essas questões de ser só compra de presente. Eu falei, não, tá a culpa da compra do presente. E aí a gente falou, juntou a galera e falou assim, não, vai ser diferente então. Vai ter Papai Noel, aí a gente arrumou um pra se vestir de Papai Noel. Decoramos a casa inteira, coisa que a gente não fazia, decoramos a casa inteira, vai ter o mínimo possível para que seja divertido, vai ter brincadeira, então a gente começou a pensar em brincadeira. E no último Natal a gente falou assim, cada um vai ter que dar algo que gosta muito. Algo que significa ser o que gosta muito. E aí um de nós vai pegar e vai levar para algum lugar. Gente, eu dei minha camisa polo que eu comprei na Disney quando eu fui pela primeira vez visitar o Harry Potter. Eu saí lá do banco do Harry Potter, onde tem um bicho que cospe fogo, foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Comprei uma camisa que eu vestia, eu ia pra tudo quanto é lugar com aquela camisa, e foi aquela camisa. Foi uma dor gostosa. Foi um momento que, quando a Luísa falou assim, bateu muito, porque foi uma ressignificação pra gente, na nossa família, dessa alegria, desse amor. E quando a gente chegou no final desse Natal que a gente fez isso, a gente percebeu que o pessoal estava reclamando que tinham levado uma garrafa de vinho e não tinham tomado nenhuma. Tinham bebido algumas assim no final já. Com isso eu não estou condenando quem bebe ou quem não bebe, gente. Eu estou falando de uma experiência de ressignificação que eu queria dividir assim, trazer um pouquinho do que a gente viveu e que a gente tem que ressignificar o tempo todo, né? Hoje a família muda, as coisas são diferentes. Mas que foi um dia que isso aconteceu. E é legal também pensar, né? É legal a gente dividir esses momentos de Natal da gente, pra gente pensar que esse nascimento, ele é diário, né? O Aloysio tá propondo pra gente 30 dias pra gente pensar nesse Natal. Poxa, vai ser muito legal se a gente começar a pensar 365 dias. Olha que maravilhoso, né? Em 2018, né, o Brasil tava fervendo, né? Uma polarização política imensa que separou famílias. E eu lembro que foi uma das reflexões que nós fizemos na nossa casa no Natal, assim. Nenhum de nós brigou, sabe? E era aquilo que deveria ser normal, né? No ambiente familiar, né? A questão da gente entender que o outro tem o direito de pensar diferente da gente. A gente não via nas famílias ao nosso redor, né? Então é bem essa reflexão que o Natal traz pra gente, né? São as pessoas que a gente ama com a gente, né? E aí, até pode ter o vinho, mas não precisa. Até pode ter a mesa farta, mas não precisa. Não é realmente a essência, né? Acho que é um momento que a gente realmente celebra essa energia, essa vontade da gente estar junto daqueles que a gente ama, né? E aí foi até chocante pra gente chegar a essa conclusão. Caramba, ninguém brigou.
Eu lembro dessa sua postagem, Rosa. Eu lembro e a foto que você tirou da família, Sim, assim. todo mundo. A família Pode grande crer. é dessa, né? Natal da família Romão, né? Aquela... Romãos são enormes. Esse ano cada um vai ficar em suas casas, né? O Gabriel falou da experiência da família dele no Natal, né? A Rosália falou. Na minha casa, sempre a família foi sempre muito grande, né? E é um monte de gente falando ao mesmo tempo assuntos diferentes. E a gente não consegue, tu só consegue conversar com quem tá do lado, mas é aquela alegria, quando você vê, tá todo mundo animado. Tem a bebida, mas não é todo mundo que bebe, tem essas coisas. E aí faltou a Luísa falar, né? Como é que é o Natal na sua casa, Luísa? E o que não pode faltar pro aniversariante, Esse ano né? tem uma coisa nova, assim, porque meu menino, no último Natal, ele tinha menos de um ano, né? Ele não tinha entendido. E agora ele entendeu e está alucinado com a ideia desse Natal pré, né? Como diz vocês aí no Rio, esse esquenta de Natal, né? E esses dias ele quis que eu fosse para ele, bate a mãozinha no sofá para eu assistir desenho da Disney com ele, né? E aquela coisa, né, Rosa? Professor de história, eu não gosto dessas coisas banais e fúteis, mas fui. Eu já comecei crítico, que era um desenho do Mickey e da Minnie, em que eles estavam trabalhando para dar presente um para o outro. Aí eu, reclamando, né, para minha mulher, porque não pode ensinar para criança que Natal é presente, porque Natal não é presente, parari, parará. No desenho, o Mickey é muito pobre e a Minnie é mais pobre que o Mickey no desenho. Aí eu, como é que pode? A Disney, uma multinacional, movimenta milhões, e aí coloca o Mickey, que é um rato rico, né? E aí, de pobre, e reclamando. E o desenho foi acontecendo. Eu sei que o Mickey tinha uma gaitazinha que ele tocava. E a gaita dele não tinha estojo, porque o estojo era mais caro, ele só tinha tido dinheiro para comprar uma gaita. E a Minnie tinha um reloginho assim de peito, que ela amarrava no pescoço um cadarço de tênis, porque ela não tinha dinheiro para ter uma correntinha. Então o Mickey tem a ideia de trabalhar muito para comprar uma correntinha de ouro para o relógio da Minnie. E a Minnie está fazendo serão no serviço, hora extra, para comprar um estojo para a gaitinha do Mickey. E dá tudo errado, né? Aí vem a aventura do desenho, dá tudo errado. Eles não conseguem juntar o dinheiro e no final das contas o Mickey vende a gaitinha para comprar a correntinha de ouro para o relógio da Minnie. E a Minnie vende o relógio para comprar o estojo da gaita do Mickey. E no dia de Natal, ela dá o estojo para ele e ele dá a correntinha para ela, mas já não tem mais gaita e nem relógio. Resultado, esse marmanjo que vos fala, chorando litros, abraçado meu filho, chorando e chorando e chorando. Então, Natal é isso. A gente censura o negócio do presente, mas tem uma significação. Agora, o presente tem que ser mais simbólico do que propriamente material. Natal na minha casa, a gente vai passar esse ano bem mais reduzido, né? Só eu, minha mãe, minha irmã e os meus sobrinhos, né? E o meu filho. Vão passar a separar de muita gente que a gente ama, mas espiritualmente já estamos mais conectados que em todos os outros anos. Gabriel, Pablo, Rosa, eu queria pedir permissão para vocês e ler uma das letras do disco que eu estava mencionando, que a gente está lançando nessas. Conta o disco semana, primeiro, mano. Né? Então, que aí você falou em off. Meu amigo Luiz Barcelos, né, bandolinista aí do Rio de Janeiro, a gente compôs 9 canções baseadas no Evangelho de Lucas, nos relatos de Lucas sobre o nascimento de Jesus. Uma canção para cada episódio assim do nascimento de Jesus, né? E em primeira mão, assim, na semana em que a gente está lançando esse podcast, vai estar sendo lançado também o disco Cantata Brasiliana no YouTube, no canal Mildinho Uberaba, né? Só procura lá de Mildinho Uberaba. A Luiz Elias vai estar lá todas as músicas, mas também no Spotify, é só procurar o disco Cantata Brasiliana, né?
E eu vou ler para vocês agora a letra. Eu não gosto muito de separar a letra da música, não, porque eu acho que letra de canção não é poesia, é letra de canção, né? Mas aqui, excepcionalmente, acho que vai ser importante, porque resume isso tudo que a gente falou, né? E se chama Natividade. Olha o mangue e o gueto, e o Cristo sofre. O pobre e o preto e o Cristo sofre. A voz mais triste, e o Cristo quer chorar. Olha a fome e a falta, e o Cristo sofre. A mão que assalta, e o Cristo sofre. É o mal que existe a se espalhar. Olha para a favela, e o Cristo sofre. O morto e a vela, e o Cristo sofre. Um filho é preso, e o Cristo quer chorar. Olha para a matança, e o Cristo sofre. Se a criança, o Cristo sofre, e sob o peso irá tombar. Mas, se a força alude ao dom de resistir, o Cristo que chora irá sorrir, pois Jesus quer samba para se impor ao mal, e mesmo em fevereiro tem Natal. Olha o pau de arara e o Cristo sofre, a seca encara e o Cristo sofre, um pai de luto e o Cristo quer chorar. Olha e não vê milho, o Cristo sofre, nem polvilho, o Cristo sofre, é assim matuto o seu penar. Mas se a força alude ao dom de resistir, o Cristo que chora irá sorrir. Ele quer baião para se impor ao mal, pois no São João já é Natal. Meu Deus do céu, não sou homem, rapaz. Então, Natal no Carnaval, Natal em São João, Natal na Páscoa. Coisa linda, né? gente. Jesus Coisa mais... nascendo e chorando conosco, um Cristo humano que chora com as nossas dores, mas também que sorri e dança com a gente, e samba com a gente, né? E pula de alegria com a gente para resistir ao peso do mal. Natal é isso que acontece o tempo inteiro, o ano inteiro, quando Jesus triunfa sobre a tristeza e sobre a desesperança. Olha, eu já fechava aqui, Rosália. Eu já ia embora daqui. Meu Deus do céu. Que coisa linda, gente. Que coisa linda. Gente, ó, tamo indo agora pro Lente em Foco. Depois dessa que já foi uma antecipação de dicas. E aí é a hora que a gente vai indicar um livro, alguma coisa assim. E aí a gente vai começar com ele, o nosso irmão Pablo, chegando aí pro episódio 26, depois do episódio 1. Antes de dar as dicas, eu queria agradecer muito ao Aloysio, porque eu contei aqui para minha esposa assim, eu falei, sabe aquele rapaz do Mildinho que a gente fica assistindo aqui quando a gente está fazendo comida? Caraca, eu vou estar com ele ali agora, a gente vai gravar e tal. Aí ela e assim, uma das coisas boas que a gente tem que aproveitar de tudo que tão difícil que está acontecendo, né? De tentar buscar coisas diferentes. E conheci o Mildinho, conheci um monte de outras coisas por causa dessa pandemia. Bom, voltando pro Lente Foco, por causa do Mildinho, a gente acabou embarcando nessa ideia de NEP. Aqui eu dei umas catucadas nas pessoas aqui para criar um NEP também. A gente estava em processo de criação do NEP, aí uma pessoa engravidou, a outra, a mãe ficou doente, minha mãe ficou doente, foi enrolando tudo e de repente sai em janeiro. E aí a gente gosta muito dos estudos do Jorge Elarrat, do Wagner Paixão, do Haroldo, do próprio Aloysio, do Arthur Valadares. Eu sou muito fã dos livros que estudam de maneira muito minuciosa as parábolas. Uma dica que eu daria, né, seria até um que o NEP indica também, que é a Luz Imperecível, até do Honório Onofre Abreu, que o Aloysio citou. Olha, eu vou ficar na dica do CD que vai estar aí no ar, que a gente está gravando antes do CD sair. Mas quando sair eu já vou estar querendo, vai ser minha dica principal para mim, para minha família, então eu passo para vocês também. Eu só queria agradecer muito, minha palavra final é uma palavra de gratidão, como a do Pablo. Obrigado mesmo, Aloysio. Obrigado, Gabriel Moraes, meu cunhado, por ter criado essa ponte aí. Porque assim, foi um desejo muito grande, assim como o Pablo, eu sou um fã do trabalho de vocês aí, do Mildinho. Se você puder mandar um recado pro pessoal do Pode Ser, fala que um dos motivos da gente ter começado esse podcast é porque não tinha mais o Pode Ser, criou um buraco dentro de mim, assim,
E assim, eu falava, gente, a gente precisa de um podcast que fale de espiritismo desse jeito, vamos fazer alguma coisa, né? E aí é um dos motivos que eu cheguei, eu e a Rosa, a gente teve essa conversa, né? Pelo menos assim, da minha carência, né? Então, se puder enviar essa mensagem pro pessoal lá, eu fico muito feliz. E, mais uma vez, muito obrigado, meu amigo. Sua dica, suas palavras finais. Bom, a minha dica, assim, para estudo, né, evidentemente que é o próprio Novo Testamento, né? Eu tenho falado isso muito, a gente ler o texto bíblico como quem lê um romance convencional, né? Um romance... Porque é uma história muito bonita, né? Então, nessa época que aproxima do Natal, ou quando vai sair o vídeo, que já é no Natal, leiam sobretudo o Evangelho de Lucas, né? Pelo menos o trecho da Natividade, os primeiros 4 capítulos do Evangelho de Lucas. Leiam a Bíblia, né? Com a ótica, com a lente da doutrina espírita, muita coisa ali vai sair do papel, né? E vai penetrar o coração. A gente agradece demais, Aloysio, uma alegria muito grande, é uma sensação de reencontro mesmo ouvir você falar. As minhas dicas, assim, como eu falei, né, no campo acadêmico, o Pedro Funari e o André Chevitarese, Introdução ao Jesus Histórico. Adoro o filme Jesus, de 1999, do Roger Young, também. Essa dica também fica. A emoção tá aqui, eu tô respirando fundo, vamos lá. Eu leio sempre em dezembro Parábolas e Ensinos de Jesus, do Carbar Schutel, e o Boa Nova, sempre. E também amo, é uma ficção, mas é emocionante da gente imaginar realmente que poderia ter acontecido daquela maneira, que é o Alabê de Jerusalém, do Altair Veloso. Super indico para todo mundo. E agora, pessoal, para encerrar essa conversa iluminada, eu vou cantar uma música, Noite Igual, de James Marota, que já foi citada no início do nosso episódio, desejando para vocês um Natal cheio de paz, um Natal cheio de amor, que nós continuemos sempre juntos, caminhando na bondade. Até o próximo Lente Espírita, se Deus quiser. Noite igual não haverá neste mundo, e o céu não brilhará outra vez igual. Dia de festa sideral, anjos cantando, é Natal, nasceu o Cristo, ó mestre irmão, para mostrar que no coração há um lugar para todo irmão, sem cor, sem raça, sem distinção. Te damos graças, ó mestre irmão, por nascer entre nós a cada dia que vem junto com o sol, trazendo paz, esperança de ter